sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de apresentar para vocês hoje o nosso próximo convidado, não esquece de já se inscrever no canal e já ativa aqui o sininho para você não perder nenhum episódio. Então vamos lá, hoje eu estou aqui, gente, o tema hoje vai ser muito bacana, principalmente se você é empresária aí, então fica até o final. Ele é assessor em vendas, ele ajuda empresários a encantar os seus clientes usando o método de Disney e, gente, ele é um empresário completo. Hoje eu tava conversando com ele aqui antes da gente começar a gravar. E além de tudo isso, ele também tem empresa de tecnologia, tá estudando teologia, tem um baita conteúdo. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então seja muito bem-vindo, Felipe Freitas. Muito obrigado, Camila. É um prazer enorme estar aqui hoje. Demorou, mas chegou a data, né? Exato, mas viu, esse ano tá passando voando, vamos falar a verdade, né? Piscou, já estamos no Natal. Só tem data pra maio agora, já estamos em maio já. É bem isso. É bem isso. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, um prazer estar falando um pouquinho aí pro seu público, pro nosso, né, público que tá aí. Com certeza. E vamos conversar bastante coisa interessante para que o pessoal possa aplicar e para que o pessoal possa também ter resultado, né, com esse bate-papo nosso. Exatamente. Então, ó, gente, hoje nós vamos ter conteúdo aqui prático, então aproveitem aí, muita coisa gratuita aqui para vocês. Mas, Felipe, antes da gente começar a dar umas dicas aí pro pessoal que quer vender mais, Sim. Me fala um pouquinho quem é o Felipe Freitas, me fala um pouquinho também como que você foi parar aí nesse universo das vendas. Se apresenta aí pro pessoal. Legal. Então, na verdade, eu sou engenheiro, né, de formação. Me formei em engenharia de produção, aqui na Unip mesmo, em Sorocaba. Uhum. Fui para a indústria. Na indústria eu fiquei 9 anos. Só que aí eu era responsável por um setor lá que rodava só de noite. E aí eu saía de casa às 7 horas, mais ou menos, da noite e chegava em casa às 10 horas da manhã, que a indústria era fora de Sorocaba. E aí, foi bem na data que minha filha já tinha nascido, né? Eu tenho uma filha hoje de 8 anos e um pequenininho de 3. Ai, que fofo. É, uma delícia. E aí foi bem na época que minha filha tava ali com um aninho e pouco. E isso começou a fazer muito mal pra mim, porque a hora que eu chegava às 10 horas da manhã, ela já tava saindo com a minha esposa de casa, e a hora que ela voltava, ou eu tava dormindo, ou eu tava acordando pra ir trabalhar de novo. Então eu ficava sem ver ela. E assim, eu ainda não sou mãe, mas todos os pais, né, falam que a criança cresce muito rápido. Nossa! E eu vejo muitos empresários que começaram a empreender nessa fase da vida, que se fala, cara, eu tô perdendo a infância do meu filho, né? Foi mais ou menos esse sentimento que veio pra você? Na verdade foi exatamente esse, porque assim, hoje, com o meu filho, eu tô fazendo quase que tudo diferente, né? Então, eu percebo que muita coisa, e isso é muito legal pro pessoal, que tem coisa que a gente não consegue voltar atrás. Uhum. Decisão a gente volta atrás, dinheiro a gente arruma outro, recupera, empresa a gente recupera, mas tempo com pessoas e filho, principalmente, esposa, marido, né, quem tá aí, não dá pra recuperar. Passou. Exato. Ó, hoje, 19 horas agora, você não está com o seu marido, eu estou com a minha família. E isso a gente não recupera. Uhum. Tá, pô, é um período curto, é gostoso estar aqui compartilhando. Sim. Mas e se a gente fizesse isso, igual eu estava fazendo, a semana inteira, todos os dias do mês? Então isso começou a me consumir. E começou a entrar na minha mente. E aí eu comecei a me estressar por isso. E aí eu tava num churrasco de alguns empresários amigos meus. Eu amo fazer amizade, conhecer gente. E churrasco é onde tem melhor networking, né? Vamos falar a verdade. Não, e assim, e aí junta a parte que eu mais gosto, que é churrasco com gente. Perfeito. É maravilhoso. Então eu tava lá e aí eu compartilhei isso com ele. Eu falei assim, cara, tá difícil pra mim. Eu não tô vendo minha filha crescer. Uhum. Não tô vendo minha esposa. Não tô vendo ninguém. E assim, o primeiro, segundo ano, a esposa precisa muito da gente, né? Como marido ali pra dar suporte. Não é fácil. E eu não tava ali.
Aí ele falou assim, cara, isso foi em 2000 e... Ai, caraca. Acho que 2016. Acho que 2016, 2017. Aí ele falou assim, você já ouviu falar de tráfego pago? E tava começando nessa Tava, época, né? mato Tava alto pra caramba. Exatamente, eu lembro. Aí eu falei, tráfego pago? Nunca ouvi falar disso. E finalzinho de 2016, começo de 2017. Aí eu falei, cara, não sei. Não faço ideia. Aí comecei. Rolou, passou. Virou o ano. Aí continuei tocando as coisas. Aí no meio de 17 ali, quase pro final, eu falei assim, não, vou ver isso aí que ele falou. Não dá mais, chega. Porque daí nesse meio tempo, eu fui parar no hospital com burnout, assim, lascado. Fiquei 3 dias internado. Foi assim, o auge pra mim. E... É aquela coisa, né? Ou você para, o teu corpo para você. Exatamente. Eu escuto muito isso aqui também, Felipe. Você acredita? Eu imagino. Você fala com o empresário, né? Então, assim... Me parou. Meu corpo me parou mesmo. E foi muito interessante. Interessante, assim, agora, né? Eu vejo que é interessante. Porque eu fui pro hospital com uma dor nas costas. E ninguém sabia o que era essa dor na costa. E aí eu comecei a tomar paracetamol. Só que aí o que acontecia, e que também é muito comum de empresário, toma paracetamol, a dor passa, aí eu começou a dar febre. Dá febre? Tomo mais um paracetamol. A febre abaixa. Você só tá maquiando os sintomas. Só tô maquiando sintoma. E o pior, eu só tô enfiando paracetamol pra dentro. E aí o que acontecia? Eu tava tomando aquele grandão do paracetamol e aí foi. Nem esperava dar... O horário do próximo, já tomava. Até a hora que eu não tava aguentando. E falei pra minha esposa, preciso ir pro hospital de novo. Aí fui pro hospital. Aí eu cheguei no hospital e falei assim, gente, é a terceira vez que eu tô vindo aqui hoje. E eu não sei o que eu tenho. E eu tô mal. Aí a hora que eles viram que realmente era a terceira, aí me internaram. Só que, olha como é doido a nossa mente, né? Qual foi o motivo que eu fui internado? Eu fui internado por uma hepatite medicamentosa no fígado. Que quem causou foi o paracetamol. Caramba. Então, assim, o estresse era tão grande que, na verdade, eu não tinha nada. Eu só tinha estresse. E a doença, quem causou foi o remédio que tava me, tirando a dor que eu tinha. E olha, eu vou te falar que, recentemente, 15 dias exatamente atrás, eu passei por uma experiência parecida. Eu tava sentindo uns sintomas, né, assim, no meu braço, pegando fogo mesmo, e um pouco de vertigem também. E aí, eu percebi, obviamente, a gente conhece nosso corpo, a gente vê quando não tá normal, né? Uma coisa é, sei lá, uma gripezinha, uma coisa assim, que você já sabe que vai passar. Agora, quando você vê sintomas diferentes, você fala, cara, isso não tá normal. E aí, né, eu tinha um dia inteiro de gravação naquele dia, né? O meu videomaker veio de São Paulo pra isso, já tinha reservado sala pra isso. Eu falei, putz, mas sabe quando você fala, não vou ser negligente, né? E aí eu fui pro hospital. Aí eu fui pro hospital toda maquiada, né? Porque eu já tava pronta pra começar a gravar. Cheguei lá, eu fiz um monte de exame. Inclusive, fiz até a tomografia, né? Porque eu realmente tava com muita vertigem. Cara, não deu nada nos meus exames. Nada. E aí, eu comecei a ficar pensando. E depois, eu conversando com meu marido, eu falei, sabe o que eu percebi? Porque eu continuei com sintomas. Inclusive, tô até hoje com sintomas. Só que agora eu já sei o que eu tenho. Eu falei, eu percebi que o dia que eu mais trabalho, o dia que eu mais tô produzindo as coisas novas, porque eu tô lançando muitas coisas novas agora. No final do dia, ele queima mais, eu sinto mais os sintomas. Eu falei, é ansiedade. Falei, é ansiedade, eu tô tendo crise de ansiedade. E isso eu não pego em laudo, não pega em exame de sangue, não pega em nada, entendeu? Falei, então eu vou ter que dar uma acalmada. Exato. Aí eu fui viajar esse final de semana, fiquei uns 4, 5 dias lá em Balneário Camboriú e só curtindo mesmo, né? Aproveitando, fiz muito network, mas eu estava mais tranquila. Adivinha o que aconteceu? Passou. Os sintomas sumiram. Então eu falei, cara, é óbvio. Tem como, né? Então... É bizarro como que o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo, né? Mas isso foi um ponto importante que você trouxe aqui. Muito cuidado com medicação. Exatamente. E tem gente que ainda é pior, se automedica. Exatamente. É aí que é o perigo, né? Exatamente. E principalmente na nossa área, assim, né? Quando eu tava bem imerso no digital, a gente falava que... isso ali em 2019, né? 2020... A droga do Wall Street, né? Que agora já tá muito popular o Vinvance, né?
E o pessoal, hoje em dia... Não sei hoje em dia, porque eu tô bem avulso dessa galera hoje em dia. Mas a galera tomava Vinvance pra fazer projeto, pra tocar projeto. Gente, loucura. E, é remédio, né? É remédio, tem que tomar cuidado. Então, assim... Tomem cuidado. É isso. Mas e aí, depois você ficou bem? Fiquei bem, aí fui pra internet, conheci, acho que é o primeiro passo de todo mundo do digital, conheci o Sobral, comecei a fazer treinamento do Sobral. E conheci um cara aqui em Sorocaba, inclusive, que, nossa, eu devo muito pra esse cara, que é o Igor Silveira. Não sei se você conhece, ele é um gigante no tráfego pago. Esse nome não me é estranho, provavelmente eu já sigo ele já. Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não dou aula e eu não quero dar aula. Eu falei assim, eu não perguntei se você quer dar aula, você vai me dar aula. E eu vou aprender essa parada. E aí ele deu risada e falou assim, tá bom, então eu vou te ensinar. E aí a gente começou, e eu comecei a aprender com ele. Só que acontecia, isso eu tava trabalhando ainda. Então eu entrava às 7 horas da noite, chegava às 9 horas da manhã. Nos intervalos do trabalho, eu assistia algumas aulas do Sobral. 9 horas da manhã eu pegava 1, 2 horinhas com ele de mentoria e fazia. E aí depois dormia, acordava e ia. Beleza. Nesse meio tempo, eu comecei a evoluir muito rápido dentro do digital. Até porque, na época ali de 2019, o digital tava começando a... né? E quem antecipa governa, né? Exatamente. Acho que foi ali... E aí, você acertou. Eu comecei a pegar cliente muito fácil. Muito fácil. E a hora que eu vi, eu tava com uns 10 clientes já. Trabalhando ainda dentro da indústria, no CLT. E... Caraca, você conseguiu pegar 10 clientes trabalhando no CLT. Mas só fazendo tráfego. Eu fiquei um tempo ali, né? Um pé ali, um pé cá. Cara, chegou uma hora que minha agenda não dava mais. Eu falei, não vai ter como, né? Não, 10 clientes é bastante. Tava bem pesado. E ainda fazendo um pouquinho de mentoria. Só que o bom da minha mentoria com ele era o quê? Na mentoria ali de 2 horas, como era o hot seat, né? Eu chegava, abria as minhas campanhas e falava assim, cara, me ajuda a performar. Aí ele ia lá, já ajeitava pra mim e falava, ó, agora, até semana que vem, acompanha isso. Beleza. Então isso já me tirava um fardo gigante. Tá. Comecei a ir bem. Ele olhou pra mim e falou assim, Felipe, você tá indo bem. Eu falei, tô, graças a Deus. Aí ele falou assim, cara, vamos trabalhar junto? Eu falei, cara, posso trabalhar, mas eu ainda tô dentro da empresa, dentro da indústria. Ele falou assim, beleza. Mas e aí, você não topa? Passa esses 10 clientes pra mim. A gente, né, você tem a comissão, eu toco seus 10 clientes. E a gente começa a colocar mais cliente pra dentro, a gente abre o nosso leque. Foi aí que eu cometi a maior loucura da minha vida. Por que aconteceu nessa época? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade, é uma das dificuldades minhas, e às vezes as pessoas, isso aqui é interessante falar, porque às vezes as pessoas não percebem isso. E eu fui perceber muito longe. Eu tenho dificuldade em falar não. Putz, isso é complicado, né? E aí eu falei, vambora. Aí vamos lá, na minha rotina. Eu saía às 7 horas da noite, chegava às 9 horas da manhã. Aí o que eu fazia às 9 horas da manhã? Eu nem ia pra casa. Eu ia pra agência. Saía às 3 horas da tarde da agência. Dormia das 3 até umas 5. 6h30 começava a me arrumar pra ir pegar o ônibus. Então agora eu comecei a dormir umas 2 horas e meia por dia sem ver ainda a minha família. E você ainda não tinha segurança de pedir demissão nessa época? Não tinha, porque eu tinha 10 anos de empresa. Entendi. Aí, até uma hora que veio também, junto com esse turbilhão, a ideia de fazer teologia, né? Um chamado muito forte, enfim, que me tomou e eu falei assim, cara, eu preciso fazer teologia também. Aí eu falei assim, eu não sei, né, quantos que estão escutando a gente aqui acreditam em Deus ou não, mas a ideia não é falar sobre religião. O meu público aqui, acho que a maioria, viu? Legal. Então, assim, mas a ideia não é falar sobre religião, mas entender quando a gente quer algo, né, e a gente direciona pra isso, as coisas começam a caminhar pra isso. E aí eu virei e falei assim, Deus, tá, tô entendendo que eu preciso estudar, mas a minha rotina tá um absurdo.
Desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá. Eu preciso sair da indústria. E quando você fala assim, Deus, tô entendendo o que eu preciso, você sente uma intuição das coisas que você deve, não deve fazer? Eu entendi, assim, de Deus que eu precisava ir estudar. Fazer essa... E foi engraçado, porque assim... eu tenho um pastor que me acompanha, né? E ele falou assim, Felipe, vai fazer o vestibular do seminário? Porque o que eu faço é um seminário. São 4 anos de teologia. E ele falou assim, cara, vai fazer o vestibular? Aí eu falei, não vou. Cara, não dá. 2 filhos. Na época eu já tava... Não, na época eu tinha... sua esposa não queria matar você, não? Então... Fazendo um monte de coisa. Que horas que você dava atenção pra eles, né? Ó a loucura. Na época eu tinha minha filha... E o meu filho que tá com 3, ele tava... Acho que minha esposa tava grávida nessa época que eu fui prestar o vestibular. Porque a entrada pro seminário é sempre no começo do ano. E o vestibular é no meio. Aí ele falou assim comigo, eu falei, não vou. Eu falei, presta. Se não passar, não passou. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha... E minha esposa já tinha esse entendimento que, né? Que bom. Que eu precisava fazer. Só que aí ela pegou e falou assim, Felipe, presta, você não vai passar. Você não estudou pra isso. E eu tava muito tempo longe de história, geografia, porque cai tudo, né? Cai português, literatura. Aí eu sei que ela falou isso, eu prestei, passei. Então eu falei assim, tá, agora eu passei e agora? Vou ter que pedir a conta. Eu fui pra empresa... Aconteceram várias coisas nesse meio, mas enfim, eu fui pra empresa e o meu superior pediu pra conversar comigo. Uma semana antes dele pedir pra eu conversar com ele, minha esposa tava com o pé quebrado. Nossa. E estava grávida. Meu Deus. E minha filha com febre. Caramba. Eu mandei uma foto pra esse meu superior e falei assim, cara, não tem como eu ir hoje. Minha sogra não tá na cidade. Enfim, é isso. Eu já conversei com outro rapaz, vai me cobrir, tá tudo certo. Aí ele pegou e mandou um joinha. Resumindo a história. Passou-se uma semana, esse cara me chama. E ele falou assim, Felipe, você tá sendo mandado embora. Ai, meu Deus. Só que detalhe. Cara, eu tô arrepiada aqui. Então, só que detalhe. Você tá sendo mandado embora por justa causa. Porque Mentira! Por justa causa, porque você adulterou um atestado... E papapá. Falei, tá bom. Eu falei, cara, eu vou embora, tá tudo certo, mas eu não vou assinar nada. Não vou aceitar isso, né? Óbvio. Mas eu já tinha entendido ali na hora. Porque, cara, foi assim, Camila. Eu falei que eu precisava ser mandado embora, 1, 2 semanas aconteceu isso. E eu não tava esperando de jeito nenhum. Mas você não falou pro teu chefe. Não falei pra ninguém. Então, pra ninguém. É isso que eu sempre falo, sabe? Por isso que eu falo, cara, Deus é o seu melhor sócio. Quando você dá o passo, Deus dá o chão. E o como não importa. E Exato. Quando eu decidi empreender, comigo foi a mesma coisa. Quando eu decidi que eu realmente não queria mais, foi assim, de manhã, antes de eu ir pra empresa, eu sempre tomava um cafezinho, né? Porque eu ia de fretado pra São Paulo, então eu tomava um café na cafeteria até dar umas 7 horas, depois eu ia pra empresa. E aí, naquele dia, eu abri meu notebook e falei, eu já vou fazer a minha inscrição pra uma franquia que eu queria comprar. Legal. De turismo, inclusive. E aí eu fiz minha inscrição, eu me enviei. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, se eu for aprovada e a franquia for ser minha, vai, né? Aí eu crio coragem pra pedir as contas. E assim, quando a gente tá num cargo de confiança, ganhando bem, é muito difícil, É muito cara. difícil. E aí eu cheguei na empresa aquele dia. E no mesmo dia. Aí meu chefe me chama. E aí, ali eu já sabia. Eu falei, cara, como Deus é maravilhoso. Porque, assim, o dinheiro que eu precisava pra investir na franquia foi o dinheiro que eu recebi da FGTS. Caraca. Foi, assim, surreal, sabe? Nossa. Eu falei, então... É lógico que na hora, juro pra você que eu fiquei mal. E por mais que fosse o que eu queria naquele momento, o que eu precisava naquele momento, eu fiquei mal, sabe por quê? E aí você vai entender por quê. Porque você deve ter sentido isso. Você fala, cara, você dá o sangue pela empresa. Você faz o teu melhor. E eu tinha perdido pessoas. Eu tinha perdido pessoas importantes da minha família. E eu tinha chegado a faltar. E eu não levei atestado, porque meu cargo era de confiança. E eu senti que isso pesou lá dentro. Eu falei, cara, eu só sou um número aqui. E você sentiu isso também? Isso, Então, assim, por mais que era uma coisa que eu queria, que foi ótima, excelente pra mim...
eu nunca esqueço o quanto eu fiquei mal, porque eu falei, caramba, e eu achando que eu estava arrasando aqui, que a empresa ia me promover e tal. Então, assim, por mais que foi bom, o meu ego, ele ficou pensando, falei, cara, que, né? Não vou falar palavrão aqui, mas assim, é surreal as coisas que a gente passa. Eu pensei um pouco disso, mas assim, o meu não foi tanto assim, porque esse meu superior, ele armou pra mim. Uhum. Tanto que, assim, muita gente dali... Porque, assim, eu tinha 10 anos de empresa. Esse meu superior tinha 1 ano. Então, eu conhecia muito mais gente ali do que ele, praticamente. Uhum. Tanto que a hora que eu fui fazer o exame médico com o médico lá dentro... Porque era uma indústria muito grande. Né? Uma indústria muito grande. O médico olhou... Falou assim, Felipe, em 10 anos você deu 2 atestados. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Uhum. Você conseguiu, daí, se reverter a situação. Então, aí eu saí de lá... O sindicato me ligou, falou, Fio, fica tranquilo. Fui atrás de um advogado, ele falou, fica tranquilo, porque isso aí não tem cabimento que o cara fez com você. Uhum. Aí, resumo da história. 2 semanas depois, a diretoria de São Paulo me ligou pra reverter isso e tal. Eu não entrei com processo. Às vezes eu me arrependo, tô brincando. Mas eu não entrei porque o que eu queria era realmente sair resolver, né? E resolver. Uhum. E na época ainda eu tinha aquele, nossa, eu preciso limpar minha carteira, não pode ter um justa causa na minha carteira e tal. Hoje eu nem ligo mais pra isso, porque também... Eu já nem sei onde tá minha carteira. Eu ia falar né? agora. Eu nem quero saber. Eu nem sei onde tá minha carteira. Hoje meu jogo é outro. É, exatamente isso. Eu nem sei onde tá minha carteira. Mas na época eu tinha essa ideia, né? Pô, tira da minha carteira só, enfim... Obviamente, como eu fui justa causa, eu saí sem nada de dinheiro, né? Putz, isso que é pior, né? E assim, eu lembro que minha esposa chorou uns 2 dias seguidos, assim. Por quê? Ela tava grávida. E o convênio? Putz, isso é foda. Então... Desculpa falar, gente, mas assim... Eu imagino, né? O desespero, porque você tá perto ali e é um filho, né? E a gente sabe como que é o sistema público hoje. E você hoje, se você perde um convênio e vai fazer outro, se vocês não sabem disso, presta atenção, tá? Existe uma carência. Não é assim, engravidei, vou fazer um convênio pra ter um neném. Não, se você não tem, você... Já era. Já era. Então, assim, é complicado. E não é barato, né? Não, caríssimo. Aí a gente conseguiu ainda ter o Leozinho pelo convênio dela. O convênio dela era um pouquinho inferior ao meu, que eu tinha, mas beleza, vida que segue. E, enfim, saí. Aí fui tocar a agência com o Igor. Ficamos lá a pandemia toda. Foi a época, assim, que eu mais voei no digital. Foi absurdo. E você começou o curso simultaneamente, é isso? Não, aí eu já tava fazendo o seminário, aliás, né? O seminário eu comecei. Não, comecei em 21. Não. Tá. 4, 5. Em 23, 24, 25 e forma 26. Legal, isso. Tá fazendo. Comecei, isso, tô Bacana. fazendo. Essa hora da noite minha mente já não faz conta certa. Então, assim, tanto que depois, a hora que minha esposa assistir, ela já vai falar assim, Felipe, não era isso, era aquilo, não era aquilo. Mas depois o pessoal me corrige também. Eu falo, gente, tá tudo certo. Depois a gente corrige. Aí eu comecei em 23, o seminário, depois da pandemia. Passei a pandemia inteira trabalhando com o Igor. Uhum. E aí, no finalzinho, já tava voltando a pandemia, né? As coisas já estavam funcionando. Foi 21, acho, né? Que as coisas começaram a funcionar novamente. Então, não, 22. Porque 21, logo no começo do ano, teve uma segunda onda, né? A Delta, que também... Então, no primeiro semestre foi bem ruim. Depois voltou de novo. Então acho que foi 2022, que as coisas já estavam tudo normal e tal. 22 eu sentei com o Igor. A gente tava numa mansão aqui no Campolim. 40 e poucos colaboradores. Legal. Meu, gigante. Aí eu sentei... Com tráfego pago. Tráfego pago. Na verdade, uma agência completa, mas de digital. Então, era tráfego pago. A gente tinha uma sala também de podcast. A gente tinha videomaker, uma social solução media. Completa, assim, pra digital. Legal. E aí, eu sentei com ele. Ali eu já tinha passado por todos os processos da agência. Já tinha sido copy, já tinha sido a edição, já head de tráfego, head de comercial. Aí eu tava migrando pra uma sociedade realmente com ele. Era sociedade de boca, mas nunca tinha ido pro papel. Aí eu falei assim, cara,
acho que agora eu quero caminhar sozinho. Aí ele falou assim, bora, cara, te apoio, o que você quiser eu te apoio. Que legal. Aí eu falei assim, pô, valeu, obrigado. E eu lembro isso, por isso que eu falo que, meu, esse cara é incrível pra mim, assim, ele me ajudou demais. Eu lembro que eu tava na minha casa, ele chegou em casa, ele falou assim, Felipe, eu sei que eu te devo uma grana e, meu, às vezes alguma coisa que eu não pegava, enfim. Aí ele chegou com um MacBook pra mim. Falou assim, ó, isso aqui é um presente pra você. Que legal. Pelo tudo que você fez. E até hoje, é o que eu tenho. O Mac que eu tenho. E eu sou, assim... Vira e mexe, a gente tá fazendo trabalho junto. Eu sou muito grato pela vida. Igão, você tá vendo aí? Te amo, viu, velho? Que legal. Mas, ó, vou dar um áudio já pra você aí, aqui. Ó, tá vendo? Ó. Arrasando aqui já aí, nos bate-papo. E assim, você realmente teve que ter muita coragem, né? Porque você tava com ele ali há um bom tempo já. E aí você sentiu ali de realmente seguir caminhos diferentes. E foi lá e conversou com ele. Eu acho que a transparência é muito bacana nessas horas, né? Porque assim... Até abrir um parênteses na história aqui... Porque toda vez que eu vou contratar alguém para, sei lá, para alguma empresa minha ou para empresas de clientes meus, né? Que às vezes eu faço processo seletivo para clientes. A primeira coisa que eu falo quando a pessoa tá dentro, eu falo assim, eu só quero uma coisa com você. E isso eu aprendi com a Disney. A gente pode treinar qualquer coisa. A gente pode treinar processo, a gente pode treinar como faz esse microfone, como faz esse copo. Eu treino, a gente treina. Ah, você não sabe vender? Eu treino. Agora, caráter não se treina. Então, assim, você quer sair... Alinhar valores, o resto você treina depois, né? Exatamente. Você quer sair, você não veio bem, você não tá legal, me fala. Eu te ajudo a sair daqui. Eu te ajudo a arrumar outro emprego. Pra mim é muito melhor que você esteja feliz em outro lugar, porque eu já te escolhi pra estar aqui dentro. Exato. Então, se eu já te escolhi pra estar aqui dentro, eu quero você o melhor aqui, ou o seu melhor lá fora, porque eu já gostei de você. Então, assim, isso às vezes falta muito dentro dos empresários, esse entendimento. Porque às vezes a pessoa tá louca da vida ali dentro e o cara tá... Não, suga. Deixa a pessoa ir embora. É a melhor coisa que vai acontecer pro seu setor. Uau, mais um áudio pra você, arrasou. Valeu. Porque realmente é sobre isso, né? Cada um tem seus talentos naturais, cada um tem o seu propósito e cada um tem seu momento de vida. E se o empresário não souber entender isso e não souber lidar, né, com gente nova entrando, gente saindo, porque faz parte. E você sabe que uma das coisas que eu mais escuto, Felipe, é quando os empresários viram pra mim e falam assim, Camila, mas você treina os seus colaboradores, né? Você não tem medo de eles virarem seus concorrentes? E eu falei, isso já aconteceu? E eu fiquei muito feliz, porque eles se inspiraram em mim e também conseguiram. Exato. Então, assim, isso é liderança. Não é querer a pessoa sempre ali embaixo da sua asa. É ver a pessoa crescer junto com você. A esse ponto de ela querer ainda competir com você, mas de uma forma saudável, de uma forma transparente. Exato. Falei, cara, isso é o mercado verdadeiro. Exatamente. Né? A honestidade ali, a transparência, você realmente tá ali pelo outro. Né? Exatamente. Incrível. E assim, e isso faz tanto sentido dentro do mercado, que quando a gente começa a absorver isso, o nosso time começa a absorver isso. E aí ele... Mas isso aí é alinhar valores, alinhar frequência, porque assim, eu falo que, né, o exemplo ele arrasta. Então, se você é um bom líder, se você é uma pessoa que tá ali pelo outro, naturalmente você acaba atraindo pessoas que também vão estar por você. Exatamente. Né? E você sabe que eu tive uma péssima experiência com uma ex-sócia minha. E por que eu falo uma péssima experiência? Porque não houve essa transparência aí, igual você teve com o seu ex-sócio, né? Ela simplesmente falou pra mim que ela queria mudar de setor, mudar de ramo. Ela falou assim, a agência de viagens não tá dando certo, a comissão era baixa. E realmente, né, eu enxerguei muitos desafios, né, nessa época, porque a gente pegou justo a época da pandemia também, né? Então foi desafiador, mas estava dando certo. Só que assim, era, né, do jeito que dava. Aí, ela falou pra mim que queria ir pra um outro ramo. Que ela ia vender seguros, que seguro a margem era mais alta e tal. Eu falei, putz, realmente, seguro da margem é mais alto, mas não era o que eu queria, entendeu? Eu falei, eu gostava muito de viajar, gostava de trabalhar ali com isso.
E eu falei pra ela, só que se isso é importante pra você, se essa questão aí de margem é legal pra você e você já tem fornecedores pra isso, eu falei, desejo muito sucesso pra você. E eu realmente, no fundo do coração, falei pra ela, cara, você só tem certeza disso? Porque a gente vai fazer toda a papelada, separar tudo. Só que aí depois passou uma semana e eu descobri que ela virou minha concorrente. Nossa. Abriu outra agência de viagens. Aí eu falei, pô, meu, por que não joga limpo desde o começo? Então, assim, quando as pessoas falam pra mim, né, tipo, como que foi isso e tal? Eu falo, não é pelo fato da gente ter se separado, porque eu acho que nada é pra sempre nessa vida. Até relacionamentos, né, pessoas que casam, separam. Isso é natural com sociedade também. Mas é a forma como as coisas acontecem. Sim. Então, eu fiquei muito decepcionada, sabe? E é a primeira vez que eu tô falando isso aqui no podcast. Tá vendo? Mas né, uma hora a gente acaba abrindo o jogo aí. Não, mas machuca, né? Querendo ou não, machuca a gente. Mas e aí, continue sua história. Como é que foi isso? Daí você realmente seguiu sozinha? Segui porque é o seguinte. Aí, uma coisa que eu aprendi também com o digital. Pessoal que tá assistindo a gente, que é dono de agência, vai entender o que eu tô falando. Camila chega pra mim e fala assim, Felipe, você tem uma agência? Eu falo, tenho, Camila. Vamos fazer tráfego? Vamos. Aí eu começo a fazer tráfego pra Camila. Aí a Camila começa a receber lead. O lead tá ruim. A culpa é da agência. Aí eu vejo lá que a vendedora da Camila não tá performando legal. Não tá conseguindo vender. Aí, ainda dentro da Revolut, o que eu comecei a fazer? Virei pro Igor e falei assim, cara, a gente precisa treinar essa galera. Aí comecei a dar treinamento pros clientes da Revolut. E eu comecei a gostar disso. Porque eu via resultado, porque eu, eu gostava. E eu falei, cara, é isso. Daí esse é o papo que eu tive. Eu falei, cara, acho que eu preciso ir pra essa área, eu gosto. Eu vejo resultado, o pessoal tá gostando muito e eu vou caminhar por esse caminho. Foi aí que eu saí, comecei a pegar alguns clientes. Fui pra área do turismo também. Fui prestar serviço pra Azul. Legal. E daí, lá dentro da Azul, eu fiquei dando treinamento pra algumas franquias, né? Pra algumas lojas. E lá dentro da Azul eu consegui fazer um treinamento da Disney University mesmo, que é como eles vendem os resorts deles lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz esse treinamento, conseguia... Você foi para os Estados Unidos para fazer ou era online? Fiz online, Fiz online, pô, foi já sensacional, explodiu minha mente. E aí nessa eu falei, cara, eu preciso ir pra lá. Aí fui pra lá. Aí lá eu fiquei... Acho que eu fiquei quase um mês lá, 20 e poucos dias. E lá eu fiz todos os parques. Tanto Disney... Mas você foi a passeio ou não? Você foi pra treinamento? É aquele passeio... Mas foi com a família? Fui com a família, Então mas com passeios... Sim. Mas aquele passeio com segundas intenções, já eu faço marquei muito alguns isso. encontros. Eu falo, gente, por que não juntar o útil ao agradável, né? Exatamente. Então... E também, nesse meio tempo, eu fiquei numa conferência lá nos Estados Unidos. Aí, eu fui com a minha família e mais um casal, amigos nossos, que daí eles chegaram só pra essa conferência. Aí eu fui pra lá, fiz todos os parques da Disney, fiz todos os parques da Universal, fiz Busch, fiz vários parques, já na intenção de conhecer todos eles, identificar as diferenças, que eu já tinha adquirido algumas coisas dentro do curso. E nessa eu conheci alguns professores brasileiros da University Disney, que eu acabei pegando algumas mentorias. Peguei algumas aulas com eles particulares. E aí, nesse meio tempo que eu voltei também, eu consegui encontrar alguns funcionários da Disney. E aí eu comecei. Conversa, trocar ideia. Vamos marcar um meet, vamos marcar uma call. Legal. E aí comecei, comecei a pegar história daqui, história dali. Foi aonde daí eu juntei tudo que eu tinha de treinamento comercial, com tudo que eu aprendi de Disney, histórias que eu conheci e entendi de lá. E aí eu montei o meu treinamento de vendas. É esse que é o seu método CIA? Que eu vi no seu Instagram? Isso. O método CIA, na verdade, ele nasceu até antes de eu ir pra Disney. Tá. Você já tinha criado o método. Tinha criado um método. Porque assim, o que é o método CIA? O método CIA, ele nasceu de eu odiar script de venda.
Nossa, Felipe, você você dá treinamento de venda e odeia script de venda? Eu amo script de venda e odeio script de venda. Porque é o seguinte, quando a gente fala em script de venda, eu entendo que a pessoa vai chegar e vai ser uma ligação da Claro. E aí você vai falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu tô aqui hoje pra oferecer o produto... É nítido que a pessoa tá lendo, né? Exatamente. Gente, eu falo que isso é horrível. É horrível, não funciona. Não. Então, pra mim, o que é um bom script de venda? Pra mim, um bom script de venda é uma mala de ferramenta. Uhum. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho ferramentas que eu sei como usar cada ferramenta e eu vou usar elas ao meu favor. Uhum. Para mim, script de venda é isso. E aí eu crio o módulo CIA, o método CIA. O que é o método CIA? São ferramentas. Entendi. Então eu tenho... O que significa CIA? Conexão, investigação, autoridade e ação. Ah, legal. Então, é os passos, né? Exatamente. Da conversão ali em venda. Exatamente. Perfeito. São os passos que eu preciso seguir para utilizar um bom script. Uhum. Então, o que eu percebi? Em vez de eu dar uma folha de papel para a pessoa, faça isso, eu explico o método CIA. Claro, tem alguns jargõezinhos, tem algumas frases prontas, tem alguns modelos prontos, mas são modelos, não uma folha inteira. Então, o que eu faço com a pessoa? Eu explico o método, eu dou para ela como essas frasinhas prontas e falo assim, agora você aplica o seu script. Porque tem que ter um certo nível ali de orgânico da pessoa, o jeito da pessoa também. Porque senão fica um robô falando com alguém ali e ninguém conecta com isso. Já quebra o primeiro C ali, já quebra, né? Já quebra. E você sabe que eu cometi esse erro quando eu treinei meus colaboradores, porque eu falei, cara, eu montei um script perfeito. Eu falei, então eu vou treinar eles com esse script e eu realmente mandei o documento para eles. Só que, na minha visão, falei, cada um vai falar do seu jeitinho ali e tal. Só que não. Tanto é, Felipe, você não vai acreditar, mas assim, tinha gente que copiava e colava, enviava mensagem, porque tem muito atendimento via WhatsApp, né? Copiava e colava. E aí eu lembro que mandou para um rapaz que era um conhecido meu, e ele era gay. E a mensagem foi assim: olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Porque o script era bem-vindo ou bem-vinda, mas por quê? Porque dependendo do sexo da pessoa, você adapta. Uhum. Aí eu falei, putz, o cara vai achar que tá tirando com a cara dele. Nossa. Você entendeu? Aham. Aquele dia eu chamei a pessoa pra conversar. Falei, cara, isso aqui não pode acontecer. E eu peguei vários casos, assim, de copia e cola. É muito Gente, natural. A pessoa não tem nem o trabalho, né, de raciocinar o que ela tá conversando ali. E às vezes a pessoa já respondeu a pergunta, ela vai lá, copia e cola e pergunta de novo. Eu falo, pelo amor de Deus. Então, assim, é a preguiça. E o script, ele deixa a pessoa preguiçosa. Muito. Então, por isso que é muito legal esse teu método de realmente, te entrega as ferramentas. Mas aí você vai saber trabalhar com as ferramentas do seu jeito, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Mais um au pra você. Valeu, obrigado. Arrasou. Muito bom mesmo. E deixa eu te falar, você falou que você pegou muitas coisas lá, né, que você aprendeu no método da Disney e implementou nos seus métodos também. O que são as lições mágicas que eu tenho muita curiosidade? Confesso que na época que eu era do turismo, eu pensei em fazer o curso. Aí falei, não, muita coisa, já tá... E aí veio a pandemia, eu falei, não, deixa quieto. Mas eu tenho certa curiosidade. Conta pelo menos algumas aí pra gente, pra o pessoal saber o que é essas lições mágicas. Porque, gente, eu já fui várias vezes pra Disney e todas as vezes que eu vou, realmente é um encantamento. E independente se é a faxineira, se é a recepcionista, se é o cara que organiza a fila, todos ali têm o mesmo tipo de atendimento, né? A simpatia, o sorriso no rosto. Mas fala pra gente aí um pouquinho das lições mágicas que você aprendeu lá. Vamos falar. No treinamento, eu gosto de... São 4 dias intensos, né? Que a gente faz ali o treinamento com as pessoas. Então, eu falo muito mais a fundo sobre CIA, falo muito mais a fundo sobre várias coisas. Legal. E algo que eu gosto de trazer é o seguinte. Na internet tá cheio de história da Disney, tá cheio de coisa da Disney. Só que uma coisa que eu gosto de trazer também pra cá, né? Pro treinamento, inclusive esse aqui é a apostila que o aluno ganha, né? Seu treinamento. Do meu treinamento. O jeito mágico de vender experience. Gostei do nome, hein? É, legal, né? Quando for ter o próximo, já chama a gente. Bora, vamos fazer junto. Muito bom. Então,
algo que eu fiz muita questão de fazer é eu ter as minhas experiências e trazer as minhas experiências. Tá. Então, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, o que é esse lance mágico? O que é... Primeira coisa que a gente é impactado na Disney é que o americano em si, ele é muito intencional. Isso é cultura, tá? Então, a gente tem que entender um pouco disso. Se o americano, ele deixou este copo aqui, é porque ele quer alguma coisa com este copo aqui. Então, ele é muito intencional em tudo que ele faz. Isso é cultural. Assim como nós somos espontâneos brasileiros, nós temos outra visão de jogo, nós temos essa espontaneidade, esse negócio de ir pra frente, de fazer, que o americano não tem. O americano é muito mais pé no chão. E tendo isso em vista, eles têm o que eles chamam de Magic Moment, lá dentro da Disney. E o que é esse tal de Magic Moment? E é o que eu faço bastante dentro do treinamento. Eu explico o que é dentro da Disney, explico o que talvez eu vivi, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com outras pessoas, e como a gente coloca isso pra dentro do Brasil e dentro dos nossos negócios. Que é o que eu vou fazer mais ou menos aqui. Tá. Então, assim, Magic Moment nada mais é do que antecipar o valor percebido ou desejado do cliente. Então, como eu faço essa antecipação? Eu tenho uma frase que eu falo pelo menos 150 vezes dentro do treinamento. Seja obcecado em entender o seu cliente. Esse é o segredo mágico da Disney. Ela é obcecada em entender o comportamento do cliente. O que o cliente quer, né? Não é sobre o que você quer vender, é sobre o que ele precisa ou o que ele quer. Exatamente. Ela é obcecada em entender o comportamento do cliente. E eu vejo que tem muitos vendedores, Felipe, que eles têm um sangue, né? Na veia ali, um sangue vendedor. E aí, ele já vai pronto pro que ele quer vender. Eu vejo muito isso. E assim, não que eles são ruins, eles vendem. Mas eles não escutam o cliente. Às vezes, vende o que o cliente não tava querendo. Ou não faz a venda porque não consegue parar para escutar o cliente. Tem uma frase forte em cima disso, que um dos meus mentores, não sei se você conhece Eduardo Tevá. Meu mentor também. Você fez? Com certeza. Maravilhoso, mestre, né? Mestre. Inclusive, os meus scripts foi com base em tudo que eu aprendi com ele. Cara, é o mestre. Eu amo ele. Inclusive, realmente, gente, ele é o mestre das vendas. Se vocês não conhecem ele procura lá. Eduardo Tevá, Tevah. Fantástico. Fantástico. Eu andei com ele aí uns 2 meses na mentoria. Foi, nossa... tempo que mudou minha vida também. E ele sempre falava pra mim. Ele falava assim, Felipe, qualquer babaca vende uma vez. Qualquer pessoa mais besta consegue vender uma vez. Agora, o diferencial não tá nessa uma vez. Tá nas demais. Então, assim, o cara consegue montar um script lá, qualquer um, e fazer a primeira venda. Mas e as demais? Como que ele vai trazer esse cara de volta? Como vai fazer a segunda venda? A terceira, a quarta? Então, quando a gente fala de Magic Moment, e quando eu trago o Magic Moment para dentro da vida do empresário, essa é a questão. Eu vou dar um exemplo de uma história, talvez quem tá assistindo até já escutou, que é uma história bem famosa, e depois eu vou dar uma minha. Tá. É uma história que tá aqui dentro do treinamento, inclusive é o seguinte. Existia uma... Não, acho que vocês não ouviram, porque essa daqui eu acho que foi uma das que eu escutei do funcionário de lá. Existia uma moça brasileira no caixa de uma das lojas, na saída do castelo do Magic Kingdom. Tem uma loja e ela tava ali. E ela percebeu que uma criança tava com o pai e com a mãe e experimentando roupa, tal, papapá. E a mãe falou, filha, vamos, já tá na hora, tal. Aí a filha pegou, segurou um vestido e deu pra mãe. Mamãe, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. A mãe olhou pro pai, o pai fez assim, eu acho que não vai dar. O cartão, enfim, acho que não vai dar. Aí a mãe falou, acho que dá sim, tal, vamos tentar. Beleza. A brasileira percebeu. Ela já chamou o gerente dela do lado e explicou, falou, olha...
Olha o que aconteceu ali. Beleza. Aí vem todo mundo, aí a mãe passa um, passa outro, as coisas que ela já tinha pego e tal, e deixou o vestido por último. Por quê? Brasileiro, né? Se não der, não passa por primeiro, né? Quando eu ia fazer compra com a minha mãe, as coisas que eu queria, eu sempre jogava na frente do carrinho de compra, porque eu já garantia, né? Boa. Então a mãe deixou por último. E aí, a hora que passou, a mãe viu o dinheiro, ela olhou pro pai, o pai pegou, fez assim, não vai dar. Aí a brasileira pegou o vestido e passou. Daí ela ia fazer assim, não era pra passar. A criança já começou a olhar assim, não era pra passar, já começou a chorar. Aí ela falou assim, moça, tira esse vestido, deixa eu pagar a compra normal. Ela, tá bom. Tirou o vestido, pagou a compra normal. Aí ela pegou e falou assim, tenta passar. Aí a criança já começou a chorar e tal. Tenta passar de novo esse vestido, eu vou passar num outro cartão. Daí ela, tá bom. Pegou o vestido, passou. E colocou de lado. A hora que ela colocou de lado, passou o cartão. Não, ela passou o cartão e não passou. Tá. Aí ela pegou e falou assim, moça, passou. Ela, não passou. Não, tá tudo certo, é um presente da Disney pra você. Uau. Então, assim, o que acontece? Entender o valor percebido. E tem várias histórias da Disney. Várias, assim, milhares. Por quê? Porque eles entendem que, às vezes, um momento vale... Não, e assim, às vezes aquela frustração ia estragar o dia daquela Total. família. E pra eles é importante que a família volte de novo. Total. Só que os empresários, a maioria, né, o time de vendas não é treinado pra entender isso. Ele é treinado pra fazer aquela venda, que é exatamente isso que você falou. E você sabe que eu já cheguei a não vender, porque eu entendi que aquele meu cliente não era aquilo que ele queria. E eu ainda falei pra ele, cara, não é o teu momento agora. Exato. E a pessoa me agradece. E depois volta no momento que é pra ser. E eu falo pra você, eu tô já faz, acho que, foi em 2022 que eu vendi minha agência de viagens. Então já faz uns 3 anos aí que eu não tenho mais agência de viagens. Hoje, inclusive, até hoje, as pessoas confiam em mim pra vender viagem. Sim. Eu falo, cara, eu vendo, não vendo, mas eu sei quem vende, eu conheço os fornecedores, então eu praticamente presto serviço de graça ali. Por quê? Porque as pessoas confiam só em mim. Exato. Porque sabe que eu não vou indicar coisa que eu não confio. E eu entendo a dor da pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu fui com a minha irmã pro Beto Carreiro levar meus sobrinhos, a primeira coisa que eu falei pra ela, falei, cara, você tá disposta a pagar pelo Fast Pass, né? Que a gente, eu acho que nem se lembra se tem outro nome. Porque assim, senão não compensa a gente ir em alta temporada. Porque né, tem gente que só consegue em julho, por causa de férias e tal. Eu falei, então assim, se você estiver disposta, beleza, vamos em julho. Senão não vale a pena, porque as crianças não têm paciência de pegar fila. Então, eu chegava nesse nível de granularidade pra organizar a viagem do meu cliente. E a maioria das pessoas não fazem isso. Não pensa, só vai lá, vende o ingresso do parque e acabou. Você que se vira. Aí não explica pra pessoa que as filas são grandes, que a criança vai fazer escândalo, que não vai aproveitar, que vai estragar teu dia. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso que você falou vai muito de encontro à conclusão do Magic Moment. Porque, assim, eu contei um evento, porque daí o cara que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo, fala assim, beleza, então eu vou dar coisa pro meu cliente. Não, Magic Moment não tá relacionado a dinheiro. Você tem que entender o que o cliente precisa. Exatamente. Agora eu vou contar uma história bem pequenininha que aconteceu comigo. Tá. A gente saiu do Avatar, do simulador do Avatar. Ai, o melhor, vamos falar a verdade, hein? Olha, pra mim é. Cara, esse vale a pena. Vou dar lá só pra ir de novo. Pra mim. Inclusive, na verdade, só me põe em dúvida de ir pro Magic Kingdom por causa do simulador do Avatar. Eu também, porque os outros, né, honestamente, sim, são poucos legais. Com exceção da Montanha do Everest também, que eu sou fã. Nossa, eu saio da fila, eu entro na fila de novo já. Mas o Avatar realmente é surreal. Mas vamos lá, e aí, você tava saindo? E aí eu tava saindo do Avatar, aí os desgraçados colocam aquele monte de bichinho, né? Não sei se na sua época, quando você foi, tinha aqueles bichinho voador lá pra criança ver e querer comprar. Aí eu já saí, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, filha, não olha, porque é $80 aquela maldição. Aí, minha filha olhou. Aí já tinha uma moça com o bichinho aqui pendurado. E é aquele bichinho que ele fica aqui, aí ele tem um negócio assim, e aí você tem um controlinho na mão, ele vira, mexe, fala, tal. Aí eu falei, não. Aí minha esposa, vai. Quando que a gente vai voltar aqui e comprar outro? Não tem aqui no Brasil, viu? Não tem.
Não tem porque eu me arrependi de não ter pego um que eu queria. Mas na Disney de Paris, era um outro lá. E aí? Aí eu falei, tá bom. Aí o que aconteceu? Aí a funcionária veio, abaixou, olhou pra minha filha e falou assim, escolhe um. Aí ela escolheu um que tava pendurado, pegou, colocou no ombro da minha filha, fez assim. Aí ela falou assim, agora a gente vai fazer o momento que ele vai nascer. Aí a minha filha ficou olhando, aí ela falou assim, repete comigo essas palavras. Aí ela começou a falar lá na linguagem do Avatar. Blá, blá, blá. Aí minha filha falando, aí ela falou assim, agora tem que gritar, porque é a hora que ele vai realmente falar com você. Aí ela pega e dá um grito lá, não lembro como que era. A hora que a minha filha falou lá, a loja inteira parou, tô falando de uns 20 vendedores ali, e todos eles olharam pra minha filha e falaram, e começaram a bater palma. Minha filha ficou assim, pai, o que aconteceu? Magic Moment não tá envolvendo dinheiro, ele tá envolvendo experiência. Uhum. Eu dei um treinamento uma vez pra um restaurante, que eles falaram assim, cara, não existe Magic Moment. Eu falei assim, existe. O que é Magic Moment? Antecipar o valor percebido da compra. Nesse caso, qual era o valor percebido da minha filha? Comprar um brinquedo. O que a Disney fez? Aumentou o valor percebido de comprar um brinquedo. Agora já não é mais um brinquedo. Agora ela tem um bichinho que acabou de nascer. Especial Exatamente. Pra ela. Quando eu estou dentro de um restaurante, como eu aumento o valor percebido de um restaurante? Quando eu não preciso ficar procurando um garçom e esse garçom já tá do meu lado antes de eu querer pedir alguma coisa. Exato. Quando esse garçom já chega com algo que eu estou querendo pedir, Felipe, mas isso é impossível. Não é impossível. Porque quando alguém quer chamar um garçom, ele já começa a olhar para os lados. Você sabe o que aconteceu isso comigo ontem? Sério? Eu falei, né, que eu cheguei de Balneário hoje. Eu tava lá em Balneário Camboriú, num restaurante, e fui almoçar sozinha, né? Tava viajando sozinha. E aí eu fui num restaurante bem legal lá na frente da praia e tal. Falei, vou pegar um prato de camarão aqui, porque lá, né, não é a mesma coisa que aqui em São Paulo, porque eles têm tudo fresquinho, né? Falei, não, meu último prato vai ser top. Falei, vou pegar um prato de camarão e tal, não sei o quê. Só que eu cheguei e eu falei pro garçom, né? Falei, moço, quanto tempo leva pra ficar pronto? Eu não falei nada, ele já entendeu que eu estava com fome. Beleza, ele foi pra cozinha, fazer o meu pedido. Em questão de 2 minutos, ele me volta com um monte de petisco. Ele falou assim, cortesia da casa. Aí eu falei, cara, parece que ele leu minha mente, assim, sabe? E aí eu falei, isso é você antecipar o valor. Com certeza. Na hora, ele sabe qual foi a minha primeira reação? Qual é o nome desse restaurante? Exatamente. Porque eu não tinha nem prestado atenção qual era o restaurante que eu tava. Mas nesse momento eu fiz questão de falar, eu vou fazer uma foto e vou marcar eles, porque eu fiquei agradada. Me agradaram ali naquele momento e me surpreendeu. Exatamente. Um gesto simples, cara. Pra eles, aquilo ali não custava nada. Provavelmente eles fazem porção em massa daquelas coisinhas ali, entendeu? Mas olha isso. E aí agora você tá me contando e vai contar pra outras pessoas, e outras pessoas estão assistindo aqui, e outras pessoas estão impactadas pela sua história. Porto dos Camarões. Pronto. É isso. E realmente, eu já até pensei, falei, nossa, a próxima vez que eu vou vir aqui, eu vou voltar aqui. Que é o que você acabou de falar. Recompra. Exatamente. Ele fideliza. Exatamente. E por isso, a Disney tem o maior LTV da história. Ninguém bate o LTV da Disney. Porque, você já foi pra lá. A primeira vez que você foi... Eu já quero voltar de novo. Não, e ó a loucura. Você quer voltar de novo. Provavelmente, essa sua segunda ida, você tá pensando em pessoas pra ir com você. A Disney é o único lugar que, quando existe a recompra, a taxa da recompra dela é maior do que a compra. Porque a segunda vez... Você sempre quer levar mais gente, né? Exatamente. Mas foi assim, na verdade, assim, não é minha segunda vez, eu já fui outras vezes. Tanto é que eu quis levar a minha mãe, da última vez eu levei minha mãe. Porque eu falei, mãe, você tem que ir, cara. Não tem como não ir. E aí agora, eu fui ano passado de novo pra Disney. Agora eu quero levar meus sobrinhos, que agora eles já cresceram um pouquinho. Eu falei, cara, meus sobrinhos têm que ir, tipo... Então, é o que você falou. A gente pensa já nas pessoas que têm que estar lá pela experiência. Pela experiência. E tem muita gente que fala assim... Ai, mas você vai de novo pra Disney? Tipo, pô, tem tanta coisa legal pra fazer. Eu falo,
É isso. Não dá. É estudo São de caso. momentos mágicos. E tem gente que acha que isso é coisa só pra criança. Fala, não, a Imagina. experiência que a gente tem lá, você não tem em nenhum lugar no mundo. Não tem. Na verdade, assim, eu tô falando lá, mas a Disney tem vários países, né? É. Mas dentro da Disney, dos parques da Disney. Porque eu tive experiências horríveis, por exemplo, no Busch Gardens. É. Os lugares são maravilhosos também, os restaurantes são temáticos, os brinquedos são até mais radicais do que os da São. Disney. Mas eu tive péssimas experiências lá. Eu faço uma comparação muito legal dentro do treinamento. Por isso que eu fiz questão de ir em todos. Uhum. Eu falo que os detalhes, eles deterioram ou amplificam a experiência. Uhum. E aí eu trago uma foto de uma teia de aranha. E aí, o que eu trago pro pessoal assim, você foi no Hollywood Studios lá, né? Com certeza. Fiz a cagada de levar minha filha no hotel. Não na acredito Tower. que você fez isso. Coitado. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 6. Acho que nem fechava o negócio nela ali. Ela bateu assim, ó, cravada. Travada. Ai, pra ir. tadinha. Mas ela queria ir. Até hoje ela me xinga por ela ter ido. Mas enfim, ela foi. E a gente tava lá na fila. Eu falo bastante também sobre a questão da experiência da fila dentro do treinamento. E só um detalhe, tá? Pra quem nunca foi pra Disney, gente, ele tá falando de um elevador que despenca. Exato. Né? Igual a gente tem alguns parques aqui no Brasil. Cara, pra uma criança, você judiou, mas beleza. Não, e o pior é que nem foi tanto pelo elevador que ela ficou brava comigo. Foi mais pelo terror ali. Porque tem um lance de terror ali, enfim. E aí, quando você tá na fila, porque assim, é um hotel abandonado. Uhum. Então, eu tenho uma foto que eu tirei de uma máquina de escrever, porque é um hotel antigo, abandonado. E lembra que eu falei da intencionalidade. Uhum. Então, eu tenho uma foto de uma máquina de escrever. Entre as letrinhas ali da digitação, existem teias de aranha e no meio tinha uma aranha. Teia de aranha. Os detalhes, eles amplificam ou eles deterioram a experiência. Beleza, teia de aranha. Eu fui pro Busch Gardens. Eu tava esperando a fila da montanha-russa, dessa vez sozinho. E aí eu olhei pro teto e eu olhei um monte de teia de aranha. Você achou que era intencional também? Não. Aí o que eu pensei? Por que a teia de aranha tá no teto do Busch Gardens? Porque alguém não limpou. Uhum. Ali não tem por que tá. Deteriora a experiência. Uhum. A mesma teia de aranha na máquina de escrever amplificou a minha experiência. Uhum. Porque é intencional. Exato. Então, um detalhe pode deteriorar ou aumentar a minha experiência dentro do contexto, da minha jornada de cliente. Uhum. E é o mesmo detalhe. Então, o que isso significa? Como você trabalha a jornada do seu cliente? Quais são os detalhes que você põe dentro da jornada do seu cliente que pode realmente amplificar a passagem dele pela sua empresa? Nossa, perfeito. Acabou meus uau, mais um uau pra você. E olha, isso que você tá falando, eu falo muito nas minhas mentorias também sobre você explorar os 5 sentidos do seu cliente. E a Disney faz isso perfeitamente, né? O tempo todo. Porque assim, não é só você dar um bom atendimento. É toda essa experiência. É você tomar uma água numa taça de vidro, é você tomar um cafezinho quentinho, gostoso, é você ter uma experiência visual bonita. Ah, já tô fazendo marketing aqui do estúdio, gente. Uma experiência visual bonita. É tudo. Entendeu? Então, assim, se o cliente chega, a mesa tá suja, a taça é um copinho de plástico, o cheiro tá cheirando esgoto, e não sei o que. Toda essa experiência. Exatamente. Né? Então, assim, a Disney, eu sou muito fã, né, do Walt Disney. Eu assisti toda a série que tem na Netflix, né? Total. Nossa, maravilhoso. Se vocês gostam, gente, assistam, vale muito a pena. E o que eu mais, assim, fico surpresa, né, e acho incrível, é que o Walt Disney, ele faleceu, mas a cultura se manteve. Como é que a gente faz isso, Felipe, dentro das empresas? Acho que essa parte é o mais difícil, né? Você criar uma cultura enraizada, a ponto da sua equipe, do seu time entender como é que o negócio funciona ali. Essa aí foi uma das perguntas que eu fiz pro Andrew, que eu conheci lá. E eu perguntei, eu falei, cara, e aí? Aí ele falou assim, nós somos proibidos de quebrar a magia dentro do parque. Uhum.
Então, essa é a única regra. É uma das regras, assim, mais importantes que existem lá. Nós somos proibidos de quebrar a magia. Nós não podemos quebrar a magia dentro do parque. Ali as coisas estão acontecendo e precisam acontecer para que a magia exista. Uhum. Então, assim, isso é incrível, o jeito que isso acontece lá dentro. E como eles lidam com isso lá dentro. Uhum. E aí, trazendo de novo, né? Beleza, a gente tem... Obrigado. A gente tem isso dentro da Disney. E dentro da nossa empresa? Como que a gente trabalha a cultura para que as pessoas tenham 70, 80 anos de idade e entrem rindo para trabalhar? Porque aquilo faz tanto sentido para eles, aquela entrega faz tanto sentido para eles, que passou de um estágio de trabalho. Vou dar um exemplo. Você comentou comigo que você tá virada, que você tá aqui sem dormir e tá desgastada. Mas você tá curtindo o que você tá fazendo. Tanto é que eu nem tô vendo a hora passar aqui. Mas é um trabalho. Uhum. Só que isso faz tanto sentido pra você e é tão gostoso isso pra você, que isso já tá intrínseco pra você. Sim. As pessoas que trabalham na Disney, eles fazem por um prazer tão alto, que aquilo já não é mais um trabalho para elas. Elas estão defendendo uma marca que elas acreditam naquilo. Legal. Então, como que eu trago isso para minha empresa? Primeira coisa, é aquele alinhamento que eu falei lá no começo. Cara, se você tá aqui, eu preciso que você esteja aqui. Quando eu vou fazer porque eu faço algumas assessorias empresariais, inclusive hoje eu estava num cliente. Uhum. A primeira coisa que eu faço com o time de vendas, sento 1 a 1 com eles e falo assim: Camila, eu fui contratado pelo dono da empresa, mas eu não tenho compromisso nenhum com ele. Eu quero mais, na verdade, é que ele vá plantar batata. Eu tô aqui pelo CNPJ dessa empresa. Eu preciso que você seja muito clara comigo. Tem algum problema seu aqui na empresa? Você acorda e quer vir trabalhar ou você não quer vir? Porque a gente precisa tratar isso. Porque um vendedor que não gosta de onde ele tá, a primeira pessoa... Não performa. A primeira pessoa que entende isso é o cliente. Uhum. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro dentro de um lugar para fazer assessoria comercial é sentar com cada vendedor e ver se realmente ele tá naquela empresa porque ele gosta e porque ele acredita. E é uma das perguntas que eu faço. Você compraria esse produto e levaria para sua esposa usar? Para o seu filho usar? Se a pessoa falar não, eu chego pro dono, infelizmente, e falo, cara, ou transfere esse cara de lugar, ou dá produto para esse cara usar para ele voltar a acreditar nesse produto, ou infelizmente desliga esse cara, porque não tem como uma pessoa vender aquilo que ela não acredita. Não tem como uma pessoa trabalhar naquilo que ela não acredita. Exatamente, perfeito. Então, mais um au pra você. Arrasando então, aqui. assim, eu acho que quando a gente pensa nessa cultura enraizada, começa no que a gente acredita. Pô, eu acredito nisso, então vou levar isso até o final. É verdade, é verdade. Eu tô muito curiosa pra ler um livro que me indicaram da Netflix, sobre a forma como eles trabalham com, né, nessa questão de liderança e dos liderados, que me falaram que é muito legal, porque é o que você falou, né? As pessoas têm que querer estar ali, elas têm que estar muito motivadas. E eu percebo isso, né? Você já deve ter tido muitas experiências assim também. Você vai num lugar, você pode ser o lugar mais mágico do mundo, o lugar mais fantástico. Se você tiver um mau atendimento, você percebe no olho da pessoa que tá te atendendo ali que ela não tá feliz. Exato. Aí você se sente incômodo. Fala, putz, aconteceu isso comigo também. Antes de ontem, eu tava num outro restaurante, experiências totalmente diferentes. E detalhe, eu tava pagando caro naquele restaurante, viu? Um dos restaurantes mais caros de Balneário Camboriú. Nossa. Eu tava lá, e aí eu queria queijo ralado. Aí eu levantei a mão, aí pedi o queijo ralado e tal, o cara veio e trouxe. Aí depois eu queria pedir outra coisa pra ele, né? Nem lembro o que era, mas... Eu levantei a mão com vergonha. Falei, putz, tem que chamar ele de novo, né, e tal. Porque eu senti que eu tava atrapalhando. Nossa. Olha que situação. Entendeu? E aí você fala assim,
talvez se tivesse tido a mesma experiência daquele outro restaurante, nesse restaurante, ele elevaria o valor dele pra mim muito mais. Você pagaria com tranquilidade. Você entendeu? E eu falo muito sobre isso, né? Tem gente que acha que tudo é preço. Eu falo, gente, não é. É valor, é o que você entrega pro cliente. E isso sim, ele vai te olhar de outra forma. Exato. É uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. A diferença de valor e preço. Uhum. E eu falo, gente, a Disney é o parque mais caro da Flórida. Ah, Felipe, é mais caro? Não. Ele é só o triplo mais caro do que o segundo melhor. Uhum. Só que ele é o mais cheio. Exatamente. E o mais barato é o mais vazio. Uhum. Então não tem a ver com preço. Tem a ver com experiência. Sim. As pessoas pagam muito mais. Eu fiquei 2 semanas indo em parque lá. No Magic Kingdom eu peguei fila de 3, 4 horas. No Busch Gardens eu não peguei fila em nenhum brinquedo. Uhum. E eu paguei R$700 pra ir nos 3 parques do Busch Gardens. E na Disney eu paguei R$2.500. Olha a diferença exorbitante. E eu não tô falando de um parque ruim. Você sabe, Busch é muito legal. Uhum. É muito legal. Exato. E a diferença que tem. Então, assim, a questão toda tá na entrega. Ah, Felipe, então eu posso vender um produto meu pelo dobro do preço? Se você souber entregar pelo dobro do preço, você pode. Eu tenho uma brincadeira que eu faço aqui de valorização. Por quê? Porque a questão não tá não está no produto, está em como você oferece ele. Exatamente. E eu fui naquele parque também, o Discovery Cove, que das outras vezes que eu tinha ido, falaram pra mim que não valia a pena, tal, porque ele é um parque muito caro mesmo. E aí, dessa última vez que eu fui, eu falei, eu quero nadar com os golfinhos, eu vou lá sim, né? E vou, e paguei o preço e tal. E assim, foi uma experiência fantástica pra mim. Legal. Então eu falo, gente, você acha que eu tô preocupada com o preço que eu paguei? Não tô, porque foi maravilhoso, eu me senti em casa ali, sabe? E aí eu lembro que tinha vários flamingos, né, passando. E a moça, né, que tava atrás deles, ela falou, não passa a mão, não encosta neles, eles vão passar entre vocês. E não era pouquinho, eram vários flamingos. Que legal. E eles passando entre a gente. Ela falou assim, não interage com eles. Só que ela tava falando inglês. E a minha prima que tava comigo não entendia. E minha prima querendo tirar selfie com o Flamingo, assim, né, e tal. Aguilar, depois ela vai rir desse vídeo. E aí, eu falando, não pode encostar neles, né, tá? Daí eu avisei ela, eu não escutei. Só que assim, a moça foi muito simpática, ela deu risada na hora, ela falou assim, não, de boa, né, tipo... Mas assim, ela entendeu que ela não estava escutando o que a mulher tava falando. Entendi. Agora, tem lugares que a pessoa às vezes chega de forma agressiva. Exato. Tipo, don't touch, sabe? Tipo, eu falo, gente, calma, né? Acho que tudo é a forma como você lida. Total. Então, isso também já me surpreendeu ali. Eu falei, caramba, foi outro nível de chamada de atenção ali, né? Porque ela percebeu, ela entendeu e deu risada da situação ainda junto com a gente, entendeu? Com certeza. Aconteceu um negócio muito interessante, que eu também falo no treinamento, com a minha filha. A gente tava ali no Toy Story Land e a gente tava almoçando, não lá dentro do restaurante, porque tava lotado, no restaurante que é aberto, do lado de fora. E minha filha tava chorando muito, porque chega uma hora que a criança também extravasa, né? Porque é muito tempo andando, enfim, cansativo demais. E ela tava chorando. E aí o rapaz, que tava recolhendo o lixo das mesas, olhou minha filha e começou a fazer gracinha, tá, bababá, começou a fazer umas brincadeiras com ela. Aí ele tirou um adesivo e deu pra ela. Ela parou de chorar, gostou. Aí meu filho viu, ele tirou mais um e deu pra ele. O que eu trago com isso? Eu falo sempre isso dentro dos meus treinamentos. Só existem 2 pessoas dentro de qualquer empresa. Empresário, só existem 2 pessoas dentro... 2 tipos de pessoas dentro do seu negócio. Quem vende e quem ajuda a vender. O cara, qual era o objetivo dele ali? Tirar a sujeira da mesa. O que ele fez? Ajudou a vender. Por quê? Porque ele parou... uma das regras da Disney é segurança. Ninguém se diverte se não estiver seguro. E a questão ali da segurança em si, se uma outra criança vê meu filho chorar, desestabiliza a outra mãe. Então as crianças não podem chorar muito ali. A gente precisa conter isso. Como é que ele conteve? Fez uma graça, deu um adesivinho para minha filha, deu um adesivo pro meu filho.
A situação voltou ao normal, tá tudo bem, e ele continua fazendo o trabalho dele. Que legal. Qual era o objetivo? O objetivo não era tirar. E é aí que tá a questão da cultura de novo. O objetivo não é limpar a mesa. O objetivo é permanecer na cultura. Eu não posso quebrar o encanto. Exato. Seja limpando, seja ligando dando play lá no brinquedo, mas um objetivo antes disso é permanecer a cultura viva. Uhum, perfeito. E assim, isso que você falou também, né? Além da questão da cultura, tem também o over delivery, que tem muita gente que às vezes é contratado para fazer uma função e vai lá e faz aquilo, faz perfeitamente bem, mas assim, é aquilo. E aí tem aquela pessoa que tem o over delivery, né? Que ela entende ali que talvez possa contribuir com algo a mais e tal. E tem gente que ainda fala assim, isso aí tá puxando o saco do chefe. Eu falo, gente, não é isso. A pessoa é simplesmente um bom colaborador e você tá invejando ele. Exato. E quem vai subir é ele, não é você. Que tá julgando, né? Exatamente. Então, assim, eu falo por quê? Porque eu fiz muito isso na minha carreira inteira. E eu escutava dos meus chefes, né? Eles falavam, Camila, você cria a sua cadeira. Porque eu me tornava um superior sem ser superior. Exatamente. Até que eu realmente fazia a minha cadeira. Porque eu já tava agindo com uma pessoa com uma mentalidade, com uma maturidade diferente. Então, naturalmente, eles olham e falam assim, putz, Camila tem potencial pra isso. Porque eu já estava fazendo coisa que não era meu papel. Você entendeu? Exatamente. E é isso que você acabou de falar. E Fê, a gente tá indo pra reta final aqui, mas eu gostaria também que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem outros negócios aí, né? E um deles é a empresa de tecnologia. E eu queria que você falasse por que surgiu isso e o que isso tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora. Então, de forma bem resumida, porque eu sei que nosso tempo já tá indo, basicamente é o seguinte, eu sou um cara que eu amo estudar, eu amo tecnologia, e aí eu comecei a olhar para o mercado e perceber algumas coisas. Primeira evolução, né? Uhum. Então, comecei a estudar inteligência artificial. E no ano passado, em novembro... Ano retrasado. Não, ano passado. Em novembro do ano passado, eu me reuni com um amigo e falei assim, cara, a gente precisa criar alguma coisa com inteligência artificial. Porque vai ser o boom do momento. E não só a questão do GPT em si, né? Eu tava falando de soluções em inteligência artificial. Uhum. E aí foi. Nos juntamos. Meu sócio, ele é gigante. Bruno Maguetá. Amo você também, viu? Pra não ficar feio, né? Nos juntamos. E aí ele começou a fazer treinamentos muito pesados, assim, ele se reuniu com o pessoal do Banco C6, que faz, né, toda a inteligência artificial do Banco C6. E aí a gente sentou e falou assim, gente, a gente precisa não só fazer agentes que vendem. Dá pra fazer? Dá. Sei lá, integrador de calendário. Pô, legal. Uhum. Mas a gente quer dar um passo aonde o mercado não tá alcançando. Que é o quê? Em solução de verdade robusta com inteligência artificial. Legal. Foi aonde caiu alguns projetos bem desafiadores. Eu adoro desafio, né? Então, caiu, por exemplo, um projeto de uns peritos, de como a gente tira o cara que faz um laudo em 2 horas e transforma em 10 minutos. Como que a gente faz um fluxo de agendamento de 8 pessoas trabalhando, passar de 2 horas para 15 minutos. Uau. Então, assim, como que a gente faz um analisador de imagem de 800 imagens que o colaborador às vezes precisa analisar ali, Uhum. que ele fica a semana analisando, isso acontece agora em 10 minutos. Esses tipos de soluções que a gente traz. Felipe, vocês estão tirando o emprego das pessoas. Não, eu estou dando oportunidade das pessoas se qualificarem e serem maiores. Essa é a questão da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela veio justamente para
trazer ali tirar as pessoas da zona de conforto. Exato. E aumentar o nível de consciência. E quem não entendeu aí, tá fora do jogo. Exato. Né? Exato. E dia 9 de agosto, agora desse ano, vai ter o Techland aqui em Sorocaba. E a gente vai falar muito sobre isso. E assim, isso que você acabou de falar, para aumentar a eficiência operacional, seja de uma empresa, de uma ONG, de qualquer coisa, gente, é fantástico. Por quê? Porque o que é mais valioso na nossa vida hoje? Que você falou no comecinho do podcast? É tempo, não tem como. Tempo. Então, quando a gente consegue vender para uma empresa tempo, cara, você tá vendendo ouro, mais do que ouro ali. Não tem nem como precificar isso. Então, assim, por isso que eu admiro muito, acho muito legal. Parabéns aí pela tua empresa. Valeu. Acho que vamos fazer parcerias, porque eu falo muito sobre isso pros meus clientes também. E eu falo, gente, se vocês não fizerem isso agora, que esse é o momento. A hora que vocês decidirem fazer, vocês já perderam pro teu concorrente. Porque o encantamento que você falou da Disney, tem gente que acha que o encantamento só é possível com pessoas. Eu falo, gente, peraí. Tudo depende. Falei, se você tiver uma IA meia boca, é uma coisa. Se você tiver uma IA treinada com os valores da empresa alinhados, lapidada, e ainda com uma pessoa fazendo a gestão correta de tudo isso, aí você entrega realmente algo de qualidade, né? E o fluxo também, né? Então, exatamente, porque assim, você falou, né, a princípio, o que as pessoas às vezes buscam? Uma IA para fazer um atendimento ali ao cliente, mas quando você bota a tecnologia em todo o seu processo, não é só ali no atendimento ao cliente, é em todo o seu processo. Aí eu falo isso porque eu tô vivendo isso agora também. Legal. Né? Então, por exemplo, tô gravando meu infoproduto agora. O que eu fiz? Criei o meu clone. Legal. E aí eu jogo o prompt ali, né, as copies. Aliás, eu jogo o prompt pro Perplexity gera as copies, e aí o meu clone pega as copies, vai lá e grava o vídeo. Legal. Eu não preciso mais ficar indo várias vezes no estúdio pra ficar gravando meu conteúdo, entendeu? Então, uma vez que eu faço isso, agora eu posso criar qualquer infoproduto que eu quiser. Top. Então, assim, é isso que as pessoas ainda não entenderam. Sim. O que eu ganhei com isso? Tempo. Sim. Tempo. Com certeza. Eu falo, gente, eu não preciso mais. Antes, sem brincadeira. Nada contra quem ainda faz isso, tá, gente? Eu ficava indo toda semana no Sebrae, porque daí não tinha custo, né? Pra gravar vídeo. E aí eu ia lá, gravava o vídeo, maquiava, cabelo, não sei o que, ia lá, gravava o vídeo. E aí eu errava. Mesmo com teleprompter, às vezes eu falava, não gostei, vou ter que gravar de novo. Ficava 3, 4 horas lá. Aí eu falei, não, peraí. Aí faz umas 2 semanas atrás que eu falei pra você, né, que foi o dia que eu passei mal. Eu falei, não, pegar a posição aqui, eu vou fazer o meu clone e agora não vou mais perder tempo com isso. E são decisões mesmo. E eu falo assim, gente, se a gente não valorizar nosso tempo, né, e não tem essa questão de tipo, mas você tá, né, deixando as pessoas desempregadas. Desde a época que eu era CLT, que eu nem falei pra você, né, mas eu era CLT, eu fiquei 10 anos trabalhando na área de Business Intelligence, dessa parte mais de Analytics, que eu sou formada em Estatística e Economia. E aí, eu desenvolvia modelos estatísticos, robôs, que substituíam muita gente. Que legal. E assim, as pessoas às vezes olhavam pra mim e falavam assim, mas você tá de boa sabendo que eles vão mandar uma galera embora porque você desenvolveu um negócio que o pessoal fazia manualmente? Eu falava, não, eu tenho o maior orgulho do que eu desenvolvi e essa galera, eles vão ser obrigados agora a buscar algo melhor. Entendeu? Porque eles estavam muito na zona de conforto ali. Então, assim, a gente impulsiona. Exato. A gente impulsiona a sociedade, as pessoas. E quem não quiser, aí é a escolha de cada um. Exatamente. Não é? E assim, eu acredito muito nisso. Do impulsionar, de levar pra frente. E outra, vou dar um exemplo, por exemplo, de um outro business que eu tenho, que é Your Sales. Fabião, Ale, um beijo pra vocês também. Quantos negócios você tem? Peraí. É alguns. Boa. E aí, o que a gente faz? A gente terceiriza o setor comercial. Só que aí agora não é com inteligência artificial, é com pessoas normais. Aí você vai falar assim, pô, Felipe, então você tá tirando emprego, seja com inteligência artificial ou seja com pessoas. Não, porque, vou dar um exemplo foi sensacional isso. O médico contratou a gente. Por quê? Médicos, por favor, respondam o WhatsApp. E aí, a gente... O doutor, ele tava com um problema lá, que as pessoas queriam agendar com ele e ele não conseguia responder. E a secretária tava
lotada de coisa. Por quê? Porque ela tem que responder, ela tem que atender o balcão, ela tem que fazer lá o cadastro da pessoa que chega, ela tem que servir uma água, ela tem que servir um café. E o WhatsApp ficou ali. Então, o que eu tô fazendo com essa menina? Falei assim, viu? Cuida de quem tá aí. Que eu cuido de quem tá na internet. Sim, que é muito mais fácil. Exatamente. Seja com inteligência artificial ou seja com pessoas humanas. A questão é o seguinte, a inteligência artificial e também um agente virtual. Um agente virtual ou agente humanizado, e igual você falou também, a questão do business intelligence, ele não vem para derrubar o mercado. Ele vem, igual você falou, para impulsionar. Ou seja, eu vou focar naquilo que me dá resultado. Exato. Ah, Felipe, mas você vai ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora se aquilo que dá resultado para a empresa eu não estiver fazendo. Exatamente. Se eu estou fazendo algo que gera resultado para a empresa, eu não vou ser mandado embora. Exatamente. Então, é essa que a pessoa precisa entender, né? E parar de falar que a gente tá roubando emprego. Valor. Boa. Gente, que bate-papo incrível. Gostoso, muito bom. É uma pena que nós vamos ter que encerrar aqui por conta de... Gente, estourou nosso tempo hoje, absurdo, mas é porque realmente foi incrível. Eu espero que vocês tenham aproveitado todas as dicas, porque foram dicas valiosíssimas e que vocês consigam implementar. E também vou deixar aqui suas redes sociais para quem quiser acompanhar o Felipe, quem quiser ir nos seus treinamentos, né? Você coloca tudo lá nas suas redes sociais, né? Isso, coloco. Legal, muito bom. E parabéns aí também por todas as suas outras empresas, seu trabalho. Bora conversar saindo daqui também. Bora. Vamos fazer parceria, porque Vai ser muito bom. Eu entendo que esse mercado tá quente e, como eu falei, né, que antecipa o governo, então realmente tem que ir pra cima. E foi muito bom. E eu queria, não sei se você vai conseguir, mas com certeza você vai. Eu acredito em você. Como você, né, fez todos os treinamentos da Disney, eu imagino que você deve conhecer algumas frases de Walt Disney. E eu gosto muito de todas as frases dele. Você conhece alguma ou tem alguma que você gosta, que você gostaria de compartilhar aqui? Colocando fogo, hein? Agora, 9 horas da noite, depois do dia lotado de coisa. Não, se você não lembrar, não tem problema. Eu posso falar alguma aqui. Eu sou muito fã, então eu conheço praticamente todas as frases dele. Adoro. Tem uma, assim, que... Eu não vou lembrar agora ao certo, mas... Ninguém consegue conquistar sozinho. As pessoas... você só consegue conquistar aquilo que você deseja através de pessoas. Exato. Então, é uma das frases que eu começo falando dentro dos meus treinamentos, porque assim, por mais que a gente tá ali para aprender, para evoluir, não é aquela pessoa que está ali sentada no meu treinamento que vai conquistar o mundo. Ela vai precisar de pessoas. E às vezes a gente precisa ter essa humildade de entender que por mais que eu esteja me capacitando, por mais que eu esteja enfrentando isso ou aquilo, e eu, nossa, conquistei e sentei em mesas e conheci pessoas, tá, mas você não é a última bolacha do pacote. Exato. Eu falo isso nas minhas mentorias também, Felipe. Eu falo assim, empreender não é difícil. Empreender sozinho é difícil. Exato. Ninguém cresce sozinho, essa é a verdade, né? Exatamente. Muito bom, adorei. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Eu que agradeço, muito bom. E vamos conversar mais vezes também. Vamos sim. Gente, muito obrigada também aí pela participação de vocês. Depois, se tiverem dúvida, também busquem o Felipe, façam treinamento com ele, porque, gente, a gente sabe que vendas é realmente ali, né, uma área muito importante dentro da nossa empresa. A gente tem que saber encantar o cliente para que ele realmente fidelize. Felipe, mais uma vez, obrigada. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu?